Salve galera! Estamos aqui para uma nova história de Academia Necromante e o Invocador Genial. Se curtir, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe um comentário sobre algum mangá que vocês querem ver no canal. Numa densa floresta se observa alguns lenhadores e no alto da colina, um pai com seu filho a observar o trabalho dos lenhadores. O pai pergunta ao seu filho qual é a maior virtude para um lorde. O seu filho fica surpreso com a pergunta de seu pai, e diz que a maior virtude é a magnanimidade. O pai diz que não é uma má resposta e o filho retruca perguntando o que seria uma boa resposta. O pai, que se chama Richard, diz que a maior virtude é ter um coração bom. O filho fica surpreso com a resposta do pai, e seu pai fala que a virtude exigida de um lorde depende muito da situação. Ele explica que, independente da pessoa que você estiver próximo, pode ser um vínculo de amizade ou um vínculo familiar ou pode ser um bandido, em qualquer dessas situações, você tem que saber o melhor jeito de lidar com elas. Enquanto os dois estão dialogando, um dos lenhadores interrompe. Ao chegar perto se nota o cansaço dele dizendo se pode interromper a conversa dos dois, mas tem assuntos urgentes para tratar com o Lorde. O Lorde diz que claro e fala para o seu filho ajudar o lenhador para dar um passo para trás. O Lorde começa a recitar uma magia e começa a surgir um vento negro ao redor. O filho fica empolgado ao ver o poder do seu pai. Uma runa negra surge na frente do Lorde e de repente esqueletos amedrontadores surgem do chão. Os esqueletos olham para o lenhador enquanto o lenhador aponta para a pilha de toras de madeiras. Os esqueletos se prontificam para carregar todas as madeiras. O lenhador agradece enquanto o Lorde fala para ele ter um bom trabalho. O filho, ao ver a atitude do pai, pensa que o pai é um grande necromante e ajuda as pessoas com as suas tarefas com seus mortos-vivos. Necromantes são mágicos especiais que usam magia negra e escura. Há muito tempo atrás, para escapar da influência dos necromantes, o imperador do reino Talher enviou 50.000 tropas. Em Kaizen, a sede despachou 10 necromantes para ir contra o grande exército. Mas todos os 50.000 soldados foram logo transformados em mortos-vivos, e destruíram o Império Talher. Essa batalha ficou conhecida como Brigada de Rosa, e eventualmente levou à renda do imperador de Talher e que até hoje o miserável corpo podre do antigo imperador está sentado no trono do Império. E foi assim que os necromantes aproveitaram a liderança da nova era e conquistaram metade do continente. Mas outra força ameaçava a dominação dos necromantes, governando a outra metade do continente. Eles eram chamados de sacerdotes, os únicos antagonistas dos necromantes, que usam a divindade a serviço da deusa Dave. O continente mantém uma paz insegura entre os dois poderes que se encontram. O prota fala que tudo isso não diz respeito ao feudo do seu pai. O nome do feudo se chama Leshil, que é um pequeno povoado escondido no meio de uma floresta densa, bem longe da influência dos outros reinos que nem as aldeias vizinhas sabem. O nome do prota é Simon, e ele é o herdeiro do senhorio deste feudo. O prota chega em sua casa e é recebido por sua mãe chamada Ana. Sua mãe diz que ele deve estar com muita fome e mostra para ele uma sopa com água infundida com cogumelos Lehar. O prota diz que esses cogumelos são venenosos. Ela diz que ele não precisa se preocupar e que ela vai fazer eles ficarem comestíveis. O prota fica admirado com o poder da sua mãe como ex-sacerdotisa. Ele se pergunta como seus pais se conheceram mesmo eles sendo opostos. Sua mãe o chama dizendo que o almoço está pronto. Ele se surpreende com a mesa farta que sua mãe preparou. A mãe bota uma panela gigante para ele e diz para ele se alimentar bem. O prota, observando seus pais, pensa que parece que eles ainda estão em lua de mel. Mais tarde, enquanto ele se retira para seu quarto, os seus pais lhe dão boa noite. Enquanto o prota está olhando para a janela do seu quarto, um estranho envelope vem em direção ao seu rosto. O prota se pergunta o que é aquele pequeno envelope. Ao abrir o envelope, surge em sua janela uma linda moça de cabelos prateados. Ela, com um lindo sorriso, dá um oi para o prota. O prota fica sem entender de onde surgiu aquela moça. O prota ignora a moça e começa a se preparar para dormir, a deixando bastante irritada por ter sido ignorada.
Enquanto o Prota tenta ignorar ela bastante irritada puxa o seu cobertor. O Prota, vendo que não consegue ignorar, pergunta qual seu nome e como ela chegou até ali e pergunta se está perdida. Ela diz ao Prota que não está perdida e fala que ela está ali para ver o Prota. O Prota pergunta como ela sabe o seu nome. Enquanto os dois estão conversando, os pais do Prota entram no quarto perguntando o que está acontecendo. Ela reconhece os dois e fica feliz em vê-los e diz que estava com saudades. Os pais do Prota dizem que também estavam com saudades dele. Os pais dizem para o Prota se apresentar a ela, e diz que ela é a lendária Nephthys. O Prota fica sem acreditar que essa é realmente a Nephthys. Ele lembra que Nephthys foi a principal culpada que transformou o Imperador de Talher em um fantoche de cadáver e a Bruxa da Morte que está viva há mais de 300 anos. Ela diz que realmente é a Nephthys de Kazin. O Prota pergunta o que poderia ser essa carta então. Ela diz que esse é um convite oficial para ele ir em Kazin. Chegamos ao fim desse primeiro episódio. Para mais episódios como esse, se inscreva no canal, deixe seu like e comente qual outro mangá que você gostaria de assistir nesse canal.